A gente queria falar um pouquinho sobre os efeitos agora. Apesar de ser um recurso que a gente não tem utilizado durante o culto, ou utilizado muito pouco, pode acontecer uma situação como no domingo de manhã agora, que a voz do pregador estava com eco, estava com efeito no PA. E ela foi assim até o final do culto, talvez porque a pessoa que estava operando não sabia como colocou e também não sabia como tirar. Às vezes pode acontecer. Então é um recurso que é bom a gente saber, entender como funciona. Para poder utilizar em alguma situação, sim, mais para frente a gente pode estar conversando sobre isso, mas principalmente se acontecer algum problema, você saber contornar esse problema. Tá? Então vamos lá. Essa mesa, ela tem na verdade 10 máquinas de efeito dentro dela, 10 processadores de efeito. Mas ela tem 2 processadores de efeitos que são os principais, tá? Que eles estão nesses canais aqui, que eu já tinha falado dele, o canal FX1 e FX2, efeito 1 e efeito 2. Então, quais foram os efeitos que eu coloquei nesse canal FX1? Eu coloquei um reverb aqui no FX1, eu configurei, deixei ele um reverb lá, e no FX2 eu coloquei um delay. Um delay é o eco. Tá? Então, esses são os canais principais de efeito, e esses canais eles podem ser enviados para o PA e para qualquer um dos auxiliares. Depois a gente vai estar falando sobre a saída desses canais. Mas vamos falar agora, vamos entender agora como que a gente faz para enviar o som de um canal para essas máquinas de efeito. Então o que acontece? Você tem todos os auxiliares aqui. E ao final dos auxiliares você tem FX1 e FX2. Que são exatamente essas duas máquinas de efeito, o canal de efeito 1 e canal de efeito 2. Se eu apertar aqui canal de efeito 1, eu vou estar entrando na página desse canal, tá? Então, que é o reverb. Aí você nota que a mesa mudou o modo de operação dela. Assim como ela fazia com os auxiliares, ela acendeu todos os selects, assim, né? Ela está dizendo que o master aqui agora, que esse canal, que essa página é a página de efeito 1, para você não se confundir com a página do PA. Tá? Então, entrando aqui, o que acontece? Você vai ter todos os canais na mesma sequência deles. Só que quando você pega, por exemplo, eu vou pegar o canal do pregador aqui, esse último, e vou aumentar. Eu estou enviando o volume de saída desse canal agora para dentro da máquina de efeito. E o que vai acontecer? Vai passar pelo efeito e esse efeito vai voltar para o PA ou vai voltar para qualquer um dos auxiliares e aí as pessoas vão perceber. Né? E é exatamente o que estava acontecendo. No caso de domingo de manhã, o que deve ter acontecido é que alguém entrou na página FX2 e enviou o canal do pregador para o eco. Então o pregador estava power de manhã, né? Cada amém dele era 3 améns, porque estava com eco. Mas brincadeira à parte, o que aconteceu? É assim que a gente envia um sinal de saída de qualquer canal. E você pode fazer isso com qualquer canal. Você pode pegar o canal, por exemplo, coral 1, aumentar aqui, aumentar esse. Aqui você está mandando esses canais para o FX2. Se eu quiser mandar esses outros canais para o FX1, ou esses mesmos canais para o FX1, aperto FX1 e envio esses canais para o FX1. Então você tem FX2, todos os canais que você pode enviar para ele. FX1, todos os canais que você pode enviar para ele, tá? Agora, como que você, se acontecer uma situação como essa no culto, tá com eco no pregador, tá vindo efeito, tá estranho, você entra na página de efeito, entra nessa página de efeito e aqui você já observa todo fader que tiver levantado tá entrando nessa máquina de efeito e você abaixa o que tiver atrapalhando. No caso, tá com muita reverberação, vou baixar. Ou o eco, por exemplo, o delay, que é o FX2. O que devia estar acontecendo era isso. O pregador devia estar aumentado e está entrando na máquina de efeito, no delay, e voltando no PA, ou voltando em qualquer um dos auxiliares, e as pessoas estavam percebendo, olha, está com efeito na voz do pregador. Então você entra na página de efeito e abaixa. Deu para entender? Então qualquer canal que estiver com efeito, esse efeito estiver incomodando, você entra na página, e aqui você já vai sacar tudo que está entrando nesse efeito. Abaixa, tá bom? Efeito FX1 e FX2. Agora eu queria aproveitar que eu estou falando do efeito, vamos falar da saída dos efeitos. Então vou voltar para a página do PA.
página do PA. Vamos olhar aqui de novo FX1 canal e o canal FX2, esses dois canais aqui. Aqui você vai ter o level desse canal, volume desse canal, tá? Então aqui você está aumentando a saída geral deste efeito. Na onde? Nesse caso eu estou na página do PA, nenhum auxiliar está ligado. Então eu estou aumentando ou estou abaixando, baixar tudo. Abaixei todos os efeitos no PA. Então, apesar dos canais, se eu, por exemplo, pegar o canal, eu vou colocar FX1, e colocar o pregador no FX1, e vou voltar para o PA. No canal do PA, o FX1 está 0, então o pregador está entrando na máquina, mas não está vindo, no caso, para o PA, porque eu abaixei o volume de saída da máquina de efeito, do canal que está a máquina de efeito no PA. Então aqui você aumenta no PA, ou em qualquer auxiliar é a mesma coisa. Por exemplo, se eu entrar no auxiliar 1, auxiliar 1 é o palco, retorno de palco do líder. Se eu entrar no auxiliar 1, você observa que o efeito 2 tá chegando lá, vai chegar. Os canais que você enviar para o efeito 2 vai chegar no auxiliar 1. Mas os canais que você enviar para o efeito 1 não vai chegar no auxiliar 1, por quê? Porque está baixo aqui. Então assim você pode fazer. Agora o auxiliar 2 também está chegando o efeito 2, mas o efeito 1 não. Eu posso limitar aqui, tirar. Agora no auxiliar 3. O auxiliar 3 é o piano, é o fone de ouvido do pianista. Está chegando efeito, tanto o efeito 1 quanto o efeito 2, mas eu posso abaixar eles. Eu posso falar assim, olha, eu não quero que vá efeito no fone de ouvido do tecladista. E também o próprio tecladista, através do aplicativo Monitor Mix, ele pode estar abaixando o volume do efeito que entra no auxiliar dele. Ele também tem essa opção aqui lá no celular, tá? Mas aqui eu deixei aberto. Todos os auxiliares com fone de ouvido, eu deixei aqui, com exceção do 5 aqui, ó, tá vendo? O 5, o que é o auxiliar 5? É o instrumental de palco. Não tem também, não está entrando nele, quer dizer, não está saindo, os canais de saída do efeito não está vindo para cá, porque é um retorno de palco. Palco já tem muito efeito lá, já tem muita ambiência, né? Então eu não coloquei. Aqui o 6, bateria, também tá. Todos os canais que são de fone de ouvido, eu deixei a opção, se o músico quiser efeito lá, e a gente pode pôr um pouquinho de efeito e chegar nele lá, tá? Para fone de ouvido, no caso, né? Que o fone de ouvido tem um som direto, seco, na cara. Então, se a gente colocar um pouquinho de reverberação no fone de ouvido, às vezes vai dar uma naturalidade no som, vai ficar um pouco mais legal. Mas para esses retornos de palco, como o auxiliar 1, que é o retorno de palco, a gente vai deixar geralmente zerado. O auxiliar 2, que é retorno de palco, já está zerado. O auxiliar 5, que é retorno de palco, também já está zerado. Mas, por exemplo, o auxiliar 6, você vê que o efeito está ligado nele, tá? E outra coisa, a gente também pode desligar o efeito. Posso simplesmente no auxiliar 5 desligar ele aqui. Mas no auxiliar 6 ele vai estar ligado. Desligar a saída deste canal lá, né? Então, voltando no 5. Auxiliar 1, por exemplo, às vezes você pode deixar com volume, se você bem desejar, e simplesmente desligar as duas saídas desses canais de efeito para o auxiliar 1. Voltando para o PA. No PA ele está ligado aqui agora, porque eu deixei ligado, né, na última brincadeira que eu fiz para vocês aqui. Eu posso simplesmente desligar as voltas desse efeito no PA. Ou eu posso deixar ele ligado e abaixar o volume, que eu acho até mais certo. Tá bom? Deu para entender como é que é essa questão de efeito? Tanto para utilização quanto para se acontecer alguma situação de emergência, como que a gente tira? Então vamos lá. Vamos supor que a voz do líder está com um efeito no PA. Uma pergunta, como você coloca, vamos primeiro falar, como você coloca um eco na voz do líder no PA? Primeiro, vocês têm que estar no PA, na página do PA aqui, beleza. Você vai aumentar o volume de saída desse efeito no PA. Tá? Agora você entra na página do efeito, que seria o eco FX2, pega o volume do canal e envia para a máquina de efeito na quantidade, na proporção que você desejar. Tá?
Ah, mas não está saindo ainda o eco. Volte na página do PA. Na página do PA, o volume desse canal está baixo. E a mandada de efeito, tem mais um detalhe. A mandada de efeito, ela é pós-fader. Quer dizer, se você não aumentar o volume no PA, o efeito nunca vai entrar. Tá? Então, é lógico, quando você for por efeito, você já fez o volume de PA teu. Né? Você já deve estar com o seu volume de PA feito. E aí já está aqui com o volume do líder na altura correta. Aí você faz o envio, ou para o reverb, ou para o delay, como a gente estava fazendo. Tá bom? Beleza? Então é isso.